Olá, pessoal. Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo. E a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no podcast. Estamos começando mais uma resenha semanal do Praticadamente. Hoje estamos aqui com o nosso convidado mega especial, que é o nosso Luciano Garcia Júnior, que faz parte do nosso corpo de diretores do Praticadamente. É um cara cheio de experiência que irá compartilhar um pouco dessa experiência com vocês, que estão aqui conosco, presentes nessa resenha. E aí, então, o Luciano vai discutir e responder as suas perguntas. Por isso, vamos ter um debate bastante legal e interessante, tá? Mas antes de passar para o nosso convidado, eu só gostaria de lembrar também que estamos no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify. Vocês vão nos encontrar lá, entrem e participem, tá? Então, agora, Luciano, é com você. Opa, para quem está ao vivo, boa noite. Para quem está assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sei que horas que você está assistindo. E hoje a gente não teve perguntas no Instagram porque a gente acabou não abrindo box de pergunta lá. Então é direto para as perguntas que o pessoal está aqui. Para quem já participou, como que funciona? Eu tenho algumas formações aí, já tenho uma experiência legal, sou mentor de alguns hipnoterapeutas. E eu tenho esse dia, uma vez por mês, que a gente vem aqui para responder perguntas sobre atendimento, sobre hipnose, hipnoterapia, sobre o que você quiser que dê para eu responder aqui, que exista a possibilidade de eu abrir aqui com vocês de uma forma um pouquinho mais completa, um pouquinho mais profunda do que seria uma resposta dentro do grupo, através de um áudio, através de uma escrita ali. Então aqui a gente aprofunda um pouquinho mais, traz alguns conceitos para ajudar vocês a continuarem evoluindo, tirarem dúvidas e tudo mais. Então, quem tiver qualquer tipo de dúvida, pode mandar aí no chat ou abrir o microfone e falar que a gente vai bater um papo aí, trocando uma ideia e trazendo conteúdo para vocês. Então, alguém tem alguma pergunta aí para a gente começar? Senão eu puxo alguma coisa aqui. Dou-lhe uma, se tiver, pode abrir o microfone. Dou-lhe duas. E dou-lhe três. Fechou. Então, vamos lá. Eu não sei se quem está ao vivo aqui assistiu, mas acho que um mês atrás, ou um pouco menos, eu fiz uma das palestras que eu acabei dando aqui, foi sobre como ser um hipnoterapeuta, um terapeuta de sucesso, né? E aí, durante essa aula, eu trouxe alguns pontos para a gente discutir, trazendo aqui como que você ser um hipnoterapeuta legal, ter resultado e tudo mais. Dentre todos os pontos, existem alguns ali que eu quero reforçar aqui com vocês, de uma forma um pouquinho mais profunda. Na verdade, 2 pontos. O primeiro deles é terapia, fazer terapia, né? É uma coisa que eu bato bastante, eu falo bastante que todo terapeuta tem que fazer terapia. E eu estava conversando com um colega meu tem uns dias atrás, acho que umas 2 semanas atrás, e a gente chegou num consenso muito legal do que seria terapia, né? De como seria você fazer terapia. E aí a gente entrou em 2 discussões, né? Isso foi dia 2/6, comecinho desse mês aqui. Então hoje é o último dia do mês, foi no segundo dia do mês, mais ou menos um mês atrás. Então, o que a gente conversou? A gente conversou que existe a autoterapia, né? Então, o Porçoto aqui, e a terapia convencional, que é com uma outra pessoa. Dentre a autoterapia e a terapia convencional, dentro da terapia convencional ainda vão existir alguns modelos. Na verdade, 3 modelos, eu vou colocar aqui. Pautado em técnica, pautado em protocolo e terapia de verdade. Tá? Nessa discussão que eu conversei com ele, a gente conversou sobre tudo isso daqui, e uma coisa muito interessante que a gente chegou foi assim: normalmente, cursos, livros que vão direcionar você para a autoterapia, eles vão trabalhar com uma metodologia muito ligada a uma técnicazinha ou a um protocolozinho. Tá? Como assim, uma técnicazinha, um protocolozinho? Ele vai te falar assim, seguinte, você faz X, Y, Z e segue esse roteiro.
e você vai ter um roteiro para seguir, que aí você vai direcionar e adaptar alguma partezinha para o problema que você quer trabalhar ali naquele momento. Via de regra, a autoterapia não é eficiente, tá? Por que via de regra? Porque se você estiver seguindo um script, um protocolozinho, você não vai ter resultado algum. Você vai ter um alívio do sintoma que você estiver sentindo, mas não vai ter resultado algum. Se você já tiver uma experiência legal, você conseguir fazer terapia, vai ter um pouco de resultado, mas não um resultado 100%. Por que um pouco de resultado? Pensa que assim, durante um processo de terapia, quem já atende percebe que a pessoa gasta bastante energia. Ela emprega muita energia ali, com muitas reflexões, compreensões, aprendizados durante todo aquele processo que ela está passando na tua clínica. Tudo isso que ela está fazendo ali demanda energia, demanda nutrientes do corpo dela. Quando você está atendendo, você também fica cansado, porque você está empregando energia para entender aquele caso, analisar algumas coisas, dar devolutivas, guiar a pessoa, acompanhar ela. Você está ali também empregando muita energia. Independente de se você estiver sendo atendido ou ser a pessoa que está atendendo, você gasta bastante energia. Durante um processo de autoterapia, você tem que ser as duas pessoas. Então, você tem o dobro de gasto energético no mínimo, chutando baixo. Isso é muito desgaste energético para o teu corpo. Então, o teu corpo, ele nunca vai conseguir ir tão profundo quanto ele iria em qualquer outra coisa. Primeiro ponto, porque ele gasta muita energia. E segundo, quando você está atuando como terapeuta, você vai usar muito a tua parte cognitiva, pensando, raciocinando, criando estratégias, entendendo o que está acontecendo, ligando e tudo mais. E quando você está ali como paciente, cliente, sentado, passando pela experiência, você está mais entregue, você está usando menos o teu cognitivo e está se permitindo ser guiado mais. É o oposto do outro. Quando você está em autoterapia, você vai querer fazer os dois papéis. Então, você vai ter que intercalar muito, o que vai prejudicar tanto a tua análise quanto o teu flow na hora de passar pela experiência. Tá? Luciano, significa que não é para fazer autoterapia? Não. Significa que a autoterapia não vai resolver tua vida e não é o que você tem que buscar para evoluir. Ela é muito legal para uma pequena evolução, para um cuidado seu no dia a dia, para você trabalhar pequenas questões, até você poder ter disponibilidade para um terapeuta, às vezes a agenda não está batendo e tudo mais. Agora vamos para a terapia. Lá, quando você for fazer terapia, isso daqui que eu vou falar, você tem que procurar no terapeuta que vai te atender, e também em você mesmo, quando você for atender alguém. Você é um terapeuta, ou o terapeuta que vai te atender é um terapeuta que está preocupado em apenas usar técnica. Ah, não, no teu caso eu vou usar uma regressão com uma terapia de partes, com uma desensibilização sistêmica, aí eu vou pegar e vou fazer um switch, um colapso de âncoras, e dessa forma eu vou criar uma nova âncora para ti, para você poder sair para a tua vida e viver tranquilamente. Ou ele é aquele profissional que chega e fala assim, não, eu vou usar um protocolo aqui, ó, que nesse protocolo a gente tem alguns passos que vai seguir e vai pegar. Então, na primeira sessão vai ser assim, na segunda sessão vai ser assim, e pronto, final. Vai ser esse protocolo para todo mundo que for atendido. Obviamente, o terapeuta que for te atender, um parênteses, ele vai ter um protocolo, mas esse protocolo que ele está usando é um protocolo geral para todo mundo, é um protocolo que ele montou exclusivamente para você. Ou esse terapeuta que está te atendendo, no terceiro caso, ele é um terapeuta que olhou para ti, entendeu tudo que você está trazendo para ele, entendeu as correlações do que você está trazendo, entendeu as dinâmicas internas, as emoções que estão envolvidas, os sentimentos envolvidos, o que isso está acarretando, como que isso está impactando teu corpo, tua vida, teu comportamento, e com base nisso, ele pegou e falou assim, legal, eu vou me utilizar de tal técnica para atingir tal aprendizado. Não sei se vocês conseguem perceber a diferença. Mas o terapeuta que está preso em técnica, ele não sabe o que ele está fazendo. Ele está dando vários tiros no escuro, de acordo com o que ele viu, e rezando para um desses tiros acertar. É aquele cara que fecha o olho com uma metralhadora, sai tirando, depois ele abre e vê se acertou o alvo, rezando para dar certo. O segundo cara é aquele cara que pega o rifle já pronto, a arma já parada, ele só segura e atira. Ele nem olha para o alvo, vê se o alvo está na distância certa, na posição certa, se a munição está certa, se aquela arma é apropriada para um tiro. Vamos mudar um pouquinho a situação. O primeiro é aquele cara que vai estudar, ele sai lendo todo. Ele só lê, mais nada. O segundo é o que pega e fala assim, a professora mandou estudar português, então hoje eu vou ler de português. A professora mandou estudar matemática, então hoje eu vou ler matemática. O professor mandou estudar biologia, então hoje eu vou ler biologia.
O terceiro cara é aquele que vai olhar para o alvo, no caso do tiro, analisar, falar, putz, nessa distância aqui, o melhor tiro seria se eu tivesse um sniper, uma arma mais simples, mais complexa, ou, bom, nesse quesito dessas matérias, eu tenho dificuldade em tal e tal matéria, eu tenho facilidade em tal e tal matéria. Então, com base nessa facilidade, eu vou focar mais aqui e mais aqui. O terapeuta que vai te atender, ele tem que ser um terapeuta mais especializado, para ele já ter passado pela época de técnica, que ele está perdido, pulado ali da fase do protocolo, onde ele só faz a mesma coisa com todo mundo, e ele ter chegado num nível onde ele identifica o que você precisa para, com base nisso, fazer. E você, como terapeuta, se você não está nesse nível, você tem que buscar trabalhar você mesmo para chegar. Luciano, significa que técnica e protocolo não tem resultado? Não, eu seria aqui um puta chato e ignorante de falar isso para vocês. Técnica e protocolo têm resultado, mas nem sempre são os melhores resultados, nem sempre são resultados duradouros. Por quê? Porque esse protocolo, essa técnica foi feito com base em algum atendimento que deu certo no passado. A pessoa tentou padronizar para todo mundo. Só que a gente tem só no Brasil 200 milhões de pessoas. Coisa pouca, assim, nada demais. É só 200 milhões, entendeu? Eu acho que se todo mundo pular ao mesmo tempo, dá um barulhinho aí no chão. A gente sente o impacto de geral pulando junto. Quando você vai olhar para isso, não tem como todo mundo ter o mesmo processo, com o mesmo problema, com a mesma causa, para ser trabalhado do mesmo jeito, com as mesmas dinâmicas internas. Podem ser parecidos, mas nunca iguais. Então, técnica e protocolo não vai servir para todo mundo. É legal para quando você está perdendo medo, é legal ali para o teu início e tudo mais, mas você tem que caminhar sempre para ir para terapia. E quando você quer ser tratado, sempre procurar um profissional que está ligado a isso. E, Luciano, por que é importante você fazer isso? Tem um colega meu, que ele chegou para mim, a gente estava conversando também, esse mesmo colega, na verdade, que eu estava conversando sobre isso, ele me contou que no começo do processo dele, acho que no segundo atendimento dele, ele pegou e acabou nesse atendimento vindo um caso que parecia muito com o processo de vida dele. Parecia demais com uma coisa que ele estava vendo. Ele começou a chorar no meio do processo, e no meio desse choro do processo, ele encostou assim na cadeira, ele falou para a pessoa, continua nesse estado seguro e tranquilo, ele ficou uns 5 minutos chorando porque ele não conseguia continuar o processo terapêutico. No caso dele, deu sorte de que para a pessoa não era uma cena tão pesada, não era um processo tão pesado, não era uma emoção tão pesada, e aquilo que paurou ali, a pessoa conseguiu ficar tranquila. Mas imagina que acontece isso no meio de uma cena muito forte, onde a pessoa está tendo praticamente uma abreação, então ela está tendo reações físicas, que ela está se debatendo, podendo cair no chão, e ele não consegue fazer nada porque ele está preso numa angústia dele interna. Além de não dar resultado, ele oferece um risco para a pessoa. Então, você se cuidar, você tratar você mesmo, vai garantir que você vai ter uma melhor performance dentro do teu processo e que o problema do teu cliente não vai desencadear um problema em você. E, além disso, você vai ser a prova viva do que você está vendendo. Funciona. Então, se você não tem a capacidade de passar por um processo de terapia, você não pode ser um terapeuta. Eu não me permito porque eu não preciso, Luciano. Ótimo, você é a única pessoa do mundo que eu conheço que não precisa. Só que para você me falar isso, você tem que estar ganhando o quanto você quer, trabalhando o quanto você quer, vivendo a vida que você quer, conhecendo todo mundo que você quer, sem nenhuma dificuldade e nenhum momento em que você duvida da tua capacidade. Um amor próprio magnífico, com amor para a tua família magnífico, por amor para o teu trabalho magnífico. Se você colocou nota 10 para tudo que eu falei, ótimo. Você transcendeu e você chegou no nível aí que não precisa de terapia. Se você colocou 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, qualquer um desses aí, existe um mínimo de coisa que você ainda precisa aprender e evoluir. E a hipnoterapia, não necessariamente a hipnoterapia, mas a terapia pode ser uma boa saída para ti. Tá? Então, observa isso, procura alguém para te ajudar a evoluir, sempre vai ter o que trabalhar, tá? Eu já passei por vários processos terapêuticos e atualmente eu estou passando por um processo terapêutico, passo com colegas, com professores, com amigos, e sempre que eu vejo alguma necessidade que eu quero evoluir. Porque senão você vai chegar para o teu amigo e falar assim, putz, sabe o que é? Vamos supor que eu chego para conversar com o Nadson, que está aqui do meu lado. Nadson, cara, sabe, eu tô com uma agonia, uma angústia interna aqui muito grande. A Nadson fala assim, pô, Luciano, por que você não faz uma hipnoterapia? Cara, sabe o que é? Que eu não tô afim de fazer, não. Que moral que o Nadson tem para falar para mim que seria legal eu fazer, se quando ele sente essa angústia ele não vai fazer terapia? E ele é terapeuta.
Não estou falando que é teu caso, Nadson, só de exemplo, tá? Então, pensa nisso. Você tem que ser o exemplo daquilo que você vende, tá? E aí, vamos um pouquinho além. Luciano, mas eu não quero pagar terapia. Tá? Eu já conheci pessoas que chegam e falam assim, Luciano, mas eu não quero pagar para um colega me atender. Aí eu falo assim, mas você quer que teu cliente te paga? A pessoa falou, quero. Mas por que você não quer pagar, então? Por que teu cliente tem que pagar para você, mas você não precisa pagar para um colega de profissão? O que de tão especial no teu processo que só você pode cobrar? Entende que se você não consegue valorizar o atendimento de um colega teu, você não vai conseguir valorizar o seu. Não significa que sempre você vai ter que pagar. Às vezes você pode trocar a terapia e tudo mais, que é uma ótima opção, mas às vezes você vai ter que pagar ali. Putz, não tem como, não estou achando ninguém para trocar. Ou as pessoas que conseguem trocar comigo nesse momento não são as pessoas que eu gostaria que me atendessem nesse momento. Legal, então eu vou fazer alguma coisa. Luciana, eu não tenho dinheiro para pagar, então alguma coisa está de errado, aí sim você precisa fazer terapia. Por quê? Se você está se esforçando ao extremo, você está tendo muito esforço e um baixo impacto, alguma coisa está errada. Tem gente que trabalha 14 horas por dia, só dorme, volta para casa, dorme, come e trabalha. Volta, dorme, come e trabalha. E não tem dinheiro para pagar um processo terapêutico. Alguma coisa não está certa. Alguma estratégia essa pessoa tem que mudar, ou alguma demanda interna ela tem que ir trabalhar. É diferente de falar assim, Luciano, não é que eu não trabalho também, sabe? Eu vou lá, eu trabalho um dia por semana só, 3 horas por dia, e aí eu tenho, ok, teu esforço está mínimo e para você tá bom. Nesse caso, ok, você não tem grana. Mas se você está se matando de trabalhar de segunda a sexta, a sábado e domingo você passa estudando sem parar, e aí você chega e fala assim, eu não tenho dinheiro para pagar um curso, eu não tenho dinheiro para pagar uma coisa, alguma coisa está errada. Reavalia a tua estratégia, reavalia teu estado emocional, teus comportamentos, aprendizados, porque isso não é normal. Se você se esforça muito, a recompensa tem que vir. Obviamente, não é você se esforçar uma semana que a recompensa vai vir. Quanto mais você vai ter que se esforçar até você atingir um patamar e aquele esforço vai descer, mas o resultado continua. Né? Então, você não me esforcei uma semana, não deu certo. Ok, normal, tá bom? Então, eu queria abrir essa discussão nossa hoje falando um pouquinho disso, tá? Porque foi uma discussão que eu tive com um colega meu e eu já tinha citado em uma outra resenha que eu participei aqui e eu volto a citar e eu vou citar mais vezes isso porque eu vejo muitos terapeutas que não fazem terapia. Tá? Não fazem mesmo, ou só fazem autoterapia, acham que vão mudar o mundo deles, fazendo simplesmente uma autoterapia ali e tudo mais. Então, procurem terapeutas, tá? Tanto que mentorados meus, eu bati bastante em alguns mentorados meus por conta disso. Eu falei, vai fazer, você tem que fazer, tá errado, não sei o quê, não sei o quê. Por quê? Se você quer ter resultado, você precisa primeiro ter resultado com você, em você, para depois ter resultado no seu trabalho, depois ter resultado financeiro. Né? A gente não tem para ser, a gente é para ter, tá? Então, só para trazer um pouquinho de reflexão. Só que se vocês não trouxerem perguntas, eu vou falando o que eu quero. E o que eu quero não necessariamente vai ajudar no que vocês precisam. Então, quanto mais vocês perguntarem, mais específico para o que vocês querem vai ser essa discussão, esse bate-papo nosso. Então, tragam perguntas agora sobre vocês, do que vocês quiserem, para a gente conversar do que é específico para vocês. Porque às vezes eu falei tudo isso daqui, mas isso daqui não é o momento teu de escutar isso, não é o que você precisa escutar, não é o que você quer saber, e aí eu falei à toa. Então, tragam a tua e a máxima, pelo menos quando eu estou aqui batendo um papo, trocando uma ideia com vocês. Burro é aquele que não pergunta. Tá? Quem pergunta é burro por apenas 1 minuto e passa a burrice dele. Quem não pergunta vai ser burro para o resto da vida, porque aquilo vai permanecer na vida dele. Então, abra o microfone e falem. Quem está falando? Ed, teu fone não está legal. Está muito baixo. Eu vi? Agora dá para escutar melhor. Tirei da caixinha. Eu vou fazer uma pergunta em cima realmente disso aí, né? Dessa questão de, eu a partir de hoje eu escolhi uma nova profissão, vou ser hipnoterapeuta, né? Então eu vou começar a fazer terapias e quando tiver um problema eu vou fazer a autoterapia. Mas eu já ouvi isso muito até nos grupos, né, de hipnoterapia, né? Quando as pessoas dizem, mas tem um grupo aí que pediu, tem um curso que pediu para eu fazer terapia comigo, né? Se não me engano, até com o professor da Lília, né? E foi até um aluno dele que falou isso. Mas eu não tenho nada. E quando a gente para pensar, a maioria dos problemas emocionais, eles estão recalcados,
né? Eles estão realmente escondidos, eles estão realmente lá no limbo realmente do inconsciente e que, de certa forma, eles desabrochem em algum medo, em algum trauma, em alguma situação. A pergunta é, isso é mais cultural ou é mais ainda por causa, sei lá, da hipnose ou da hipnoterapia ou das terapias em si não serem trabalhadas muito essa questão de que, cara, primeiro se conheça, entenda realmente, entre aspas, os seus demônios, né, os seus traumas, para depois trabalhar com as outras pessoas. Não que isso seja regra, né? Mas a pergunta em si, isso é cultural mesmo ou é uma falta de preparo? Não, isso daí é uma coisa chamada mente humana, tá bom? Cérebro, sistema nervoso. O que que acontece? Quando você está quentinho debaixo da coberta, você percebe a temperatura do seu corpo ou você só percebe que tá normal ali? Provavelmente você só percebe que tá normal. A menos que você pare para pensar, putz, será que meu corpo tá quente ou tá frio? Não é uma coisa que você vai se perguntar, você só tá ali, né? Vamos trazer um exemplo real. Imagine um caso, vou pegar um caso um pouquinho forte, tá? Vou imaginar um caso de um casal onde o marido bate na esposa ali. Só que isso está acontecendo há 15, 20 anos. E aí, essa mulher que tem, sei lá, hoje em dia 30 anos ou 35 anos, antes dela se casar, ela se casa jovem e apanha desde que se casou. E antes de se casar, ela vê o pai dela batendo na mãe. Para ela, é normal apanhar? Pensa aí com vocês. Provavelmente é. Porque ela falou assim, bom, a relação dos meus pais era assim, a minha relação sempre foi assim, então as relações são assim. Essa mulher não identifica que aquilo é um problema para ela. Porque é rotineiro, é normal, é a linha de base dela. Vamos trazer para a gente. Luciano, eu tenho uma dor aqui no meu ombro que eu já fiz ressonância, eu já fiz fisioterapia, eu já faço massagem, acupuntura, o caralho é quatro, desculpa o palavrão, o cacete é quatro, e nada muda, eu sempre continuo com essa dor. O médico já falou para mim que é emocional, mas sabe, é só uma dor. Quanto tempo você está com isso? Uns 7, 8 anos, coisa pouca assim. A pessoa acostumou com aquela dor. Ah, Luciano, tem um problema financeiro que toda vez que meu chefe fala que eu vou subir de patamar, que eu vou ter uma promoção, ou toda vez que ocorre uma oportunidade para investir num negócio, abrir um negócio novo, parece que minha energia cai, eu fico desmotivado e não rola aquilo. Mas é normal, é meu jeito mesmo. A pessoa está tão acostumada com aquele problema que ela não vê que aquilo é um problema. Para ela, aquilo é o jeito dela. Por isso que é importante você olhar assim, a tua vida está do jeito que você queria em todos os aspectos? Não. Qual aspecto que não está do jeito que você gostaria? O fato dele não estar do jeito que você gostaria é falta de estratégia ou é uma questão comportamental e emocional? Volta para essa mulher que você está falando da habituação dela. Para ela é normal ela ter aquele ambiente de agressão. E ela chega para terapia para para se tratar. Como modelar uma nova realidade para ela? Perfeito. Vamos lá, eu já vou entrar aí. Vou só completar o raciocínio e eu volto para essa mulher. Tudo bem? Aí foi muito boa a pergunta. Então, quando você olha esse aspecto da tua vida e você identifica se é estratégia ou emoção, por que estratégia, Luciano? Porque pode ser que assim, cara, toda vez que eu começo uma empresa, eu simplesmente pego todo o capital que eu tenho e queimo em 3 dias de empresa, comprando tudo do melhor, e aí eu fico sem capital para pagar os funcionários no primeiro mês. Cara, é só estratégia, você não sabe administrar uma empresa. Se você pegar e estudar e ver as estratégias certas de comandar uma empresa, provavelmente já vai solucionar. Ah, não, Luciano, é emocional. Ou tem algum nível emocional. Aí é terapia. Tudo bem? Perfeito. Indo para o caso da mulher, muito interessante. Primeiro de tudo, se ela chegou até você, ela já sabe que aquilo não é o que ela quer para a vida dela. Ela pode até achar que aquilo é normal em algum ponto, mas ela já identificou que ela não quer que continue sendo normal aqui. Tá? Exceto em casos que a pessoa não vem por isso. Às vezes a pessoa vem com você e fala assim, porque eu tenho uma angústia muito grande toda vez que eu estou em casa. Ela apanha e o corpo dela sente aquela angústia, mas ela não liga uma coisa na outra. Então ela não vai trazer aquela demanda para ti.
Então, primeiro ponto, se ela já trouxer para você, ótimo. Se ela não trouxer, você tem que ajudar essa pessoa, essa mulher, no caso, a olhar para o problema e identificar aquilo. Às vezes, num bate-papo mesmo. Me conta como que é teu dia a dia. Ah, pô, eu percebi que você tem uma marca aqui, com o que você trabalha? Ah, não, eu não trabalho. Putz, e da onde que vem essa marca? Aí, se ela já confiar em você, ela vai se abrir. Às vezes ela não vai se abrir em algum momento. Quando ela se abrir, você vai ter que ajudar ela a identificar que aquilo não é normal. Ela não precisa não achar que é normal na vida dela, mas que aquilo não é o que ela, o melhor que ela poderia ter e tudo mais. Por quê? A partir do momento que ela identifica isso, ela pode projetar o que ela gostaria que fosse. Então ela vai chegar para você e falar assim, putz, Luciana, agora que eu descobri, sabe que eu não queria um marido perfeito. Eu queria um marido que simplesmente, quando chegasse do trabalho, no lugar de me dar um tapa, olhasse para mim e perguntasse como que foi meu dia. A gente vai discutir, vai ter brigas, normal, mas assim, sem partir para agressão, e que no final tudo se resolvesse ali, a gente discutisse, conversasse, batesse um papo, eu ajudasse ele me ajudasse, tivesse uma amizade acima do relacionamento. Perfeito. Ela sabe aonde ela quer chegar. Perfeito? Isso que ela quer chegar é algo palpável, algo real ou algo irreal? A Luciana falou para mim que é um príncipe encantado, um multibilionário, que mora sei lá, lá na Groenlândia, e ela quer que esse cara venha aqui e resgata ela. Isso não é real. Ah, não, Luciana, ela só quer alguém que não bata nela. Pô, isso é bem real. Tem muitos homens aí que não vão bater nela. Só tirando os caras escrotos que faz isso, a grande maioria vai ser tranquilo com ela. Então, perfeito. É algo palpável. A partir do momento que é palpável, eu vou ter que entender. É que nesse caso ele é bem delicado. Então, eu vou ter que entender algumas coisas além do normal. Eu vou ter que entender se ela já tem condições de sair daquela casa. Como assim ter condições, Luciano? Ela tem um lugar para ir ou ela vai sair dali e ir para a rua? Ou ela vai sair dali e vai para a casa da mãe e a mãe vai mandar ela de volta? Ela é uma mulher que, se sair daquela casa, ela vai passar fome ou não? Então, só por essa perspectiva, muito provavelmente ela não consiga nem sonhar com o futuro. Então, ela já tá amortizada para viver o dia a dia e morrer é um alívio. Não é assim? Se ela vê o pai e a mãe violentos, arranja um marido violento, ela vive uma vida naquela situação, e aí você chega, vai tratar ela, você identifica esse problema nela. Você não consegue fazer uma ponte ao futuro. E se conseguir, como fazer? Perfeito. Por isso que você vai ter que criar o que ela quer alcançar e identificar esses fatores. E junto com esses fatores, você vai ter que trabalhar em paralelo 3 coisas. A questão emocional, a projeção dela para o futuro e como que ela vai poder fazer isso. O como que ela vai poder fazer isso é desde que órgãos ela pode procurar, que pessoas ela pode procurar, que lugares ela pode ir para quando ela sair, como que ela pode garantir a segurança dela. E você vai ter que ajudar a dar um suporte nisso. Naturalmente, só de você saber que ela apanha, você já teria que comunicar um órgão para isso. Isso é obrigação tua, senão você pode ser incriminado junto, se esse caso for judicialmente tratado depois. Então, você vai ter que fazer esse parâmetro. Esse, em específico, é muito delicado. A partir do momento que eu tenho todo esse parâmetro, eu vou começar a trabalhar. Vai ser natural que eu vou trabalhar muita coisa pesada, e ela vai começar, quanto mais coisas emocionais eu trabalhar, mais situações eu trabalhar, mais emoções eu trabalhar, mais relações eu trabalhar internas dela, mais ela vai ficar desgostosa daquela situação. E mais ela vai se enxergar que aquela situação não é para ela. Que você vai começar a abrir o horizonte dela. E aí aquela projeção que ela só queria que fosse real, vai começar a se tornar uma coisa que pode ser real dentro dela. Então é um trabalho mais delicado. Não vai ser um trabalho de uma sessão, isso daí não vai ser não. Então é um trabalho contínuo, onde você vai começar primeiro a ter que abrir os olhos dela para aquilo, identificar todo o problema que ela tem, além do quesito emocional, começar a trabalhar a emoção, ajudando ela a achar os órgãos que vão ajudar ela, para ela chegar, quando ela chegar e falar assim, ó, deu, basta, ela ter alguém ali para ajudar ela a sair de casa sem risco nenhum, ter um lugar para poder ir, e alguma forma que assim, beleza, eu não vou esbanjar, mas eu vou sobreviver. Eu vou sair aqui, eu vou ter uma condição de vida financeira pior durante um tempo, mas eu vou sobreviver e ter a liberdade para continuar crescendo e alcançar a mesma vida, mesmo patamar de vida que eu tenho. Então, você vai ter que ajudar tudo isso. E aí, Luciano, como que vai ser esse processo? Depende muito.
Porque às vezes você vai pegar uma mulher que vai chegar para você e falar assim, ó, para mim já deu, eu vou meter a porrada no meu marido porque eu cansei de apanhar. E aí você vai ver a mulher não tem força para fazer isso. Ou, em outro caso, você vai ver, puta, é uma lutadora, que você fala assim, cara, como que esse cara bate nela e ela nunca espancou o cara? Nesse caso que a mulher consegue bater de frente, que existem mulheres que conseguem bater de frente com alguns homens, só do fato de você trabalhar a questão emocional, que o cara vai dar um soco nela, ela vai segurar e dar um soco no cara e falar assim, agora fica na sua. E às vezes vai resolver a situação, o cara vai abaixar a bola, e aí ela já vai ser mais simples. Em outros casos, não. Então aí você vai ter que identificar qual que é o caso da pessoa para trabalhar. É um caso bem delicado. Até hoje eu nunca trabalhei, tá? Eu já cheguei a pegar mulheres que apanharam, mas já tinham passado por essa situação, já não estavam mais com a pessoa, tá? Mas se você pegar, você vai ter que olhar para tudo isso. E aí você vai ter que trabalhar junto com a Delegacia da Mulher, junto com outros órgãos do governo que podem auxiliar ela para você trabalhar isso. E quando ela terminar de sair desse relacionamento, o tratamento vai continuar. Porque é depois que ela sair do relacionamento, onde você vai conseguir trabalhar melhor a parte emocional para aí sim ela ficar 100%. Enquanto ela estiver naquele ambiente, ela nunca vai ficar 100% emocionalmente falando, tá? Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque a hipnoterapia é ótima, é uma excelente ferramenta, ó, amo ela de paixão, mas ela não é tudo. Se hipnoterapia resolvesse tudo, não existiam outras ciências terapêuticas, não existia mais coisas para trabalhar com pessoas. O ser humano é multidisciplinar, tá? Então, ele tem um quesito físico, psicológico, comportamental, de saúde, tem muitas coisas envolvendo na constituição e no desenvolvimento dele que a gente tem que prestar atenção. E nem sempre é só a hipnoterapia que vai ajudar. Ela sempre vai poder ajudar de alguma forma, mas nem sempre é só ela que vai atuar no caso. Deu para entender mais ou menos? Aqui está o teu nome para mim como Vila. Eu não sei teu nome. É Vila mesmo? Perfeito. Se ficou dúvida, qualquer coisa, é só perguntar aí que a gente bate um papo a respeito. Tá, eu só vou direcionar melhor. Eu entendi que a ideia era mudar a habituação. Eu sei que um processo desse, ele demora bastante e provavelmente a cliente nem tenha dinheiro. Eu não estou nem premiando desse lado. A ideia é como mudar o padrão de pensamento dela se ela sofre durante anos na vida dela com a habituação de violência. Como tirar essa habituação dela? Era mais direcionado nesse lado, que precisa de um processo multidisciplinar, eu entendo. Mas, assim, para ela, aquilo é tudo, ela não pode ter outra coisa. E quando tirar isso dela, ela vai sentir falta, porque é um padrão dela. Chega até a ser sistêmico. Sim, perfeito. Por isso que eu sou contra você tirar alguma coisa. Eu sou a favor de você ensinar alguma coisa. Para mim, um processo terapêutico é um processo de aprendizado. O que significa isso? Tem alguns casos que vai falar assim, pega essa emoção, pega essa cena, joga no lixo, destrói e reza para ir embora. Eu sou contra isso. Se você desperdiça, se você joga algo fora, você está jogando a tua história fora, você está jogando toda a tua evolução, querendo ou não, sendo coisa boa ou não, você evoluir em algum aspecto e aprender alguma coisa. Eu sou do tipo, beleza, vamos olhar para toda a tua vida e o que você pode aprender com isso. Então, durante o processo, vamos fazer uma regressão? Ok, você vai fazer regressão? Vai voltar para cenas que ela apanhou, talvez lá na infância dela venha apanhando, e ela começar a ver e falar assim, cara, isso foi uma realidade na minha vida, é uma realidade na minha vida, mas não significa que será uma realidade na minha vida. Justamente por eu ter presenciado isso na minha infância aqui, eu entendo que isso não é o que eu quero, e eu vou começar a trabalhar para que eu possa evoluir. Então, você vai começar a trabalhar ajudando ela a aprender que ela pode se amar, que ela pode se cuidar, que ela merece ser amada, que ela merece se amar, que a agressão não é o mundo dela. Então, você vai trabalhar esse aprendizagem. De que forma que eu vou trabalhar isso, Luciano? Depende de como que ela vai te apresentar isso. Pode ser que ela chegue desse dia, Luciano, eu não quero mais isso para minha vida. Como pode ser que ela chegue e fale assim, Luciano, eu quero trabalhar a angústia minha quando eu estou em casa. Mas é normal para mim, meu marido me bater. Aí já é outro trabalho. Eu vou ter que trazer à tona que o apanhar é o problema, ou isso já está à tona? Trabalhando isso, eu vou voltar em toda a história dela. Eu vou trabalhar isso em níveis de trauma, aprendizado, nível sistêmico, como você mesmo falou. O que seria o nível sistêmico? A relação familiar dela, as necessidades que ela trouxe ali da família. Então, eu vou ter que trabalhar todos esses aspectos, focando sempre nos aprendizados que ela teve e como que eu posso aprender algo além daquilo que vai começar a direcionar ela para um lugar melhor.
Então, essas pessoas provavelmente quando vão chegar assim, que já chegaram para mim, que já passaram por isso, são pessoas que têm uma dificuldade muito, muito grande de se amar, de se permitir, de se enxergar. É como se ela não fosse nada e todo mundo fosse tudo. Ótimo, Então, bem esse é o ponto que eu estou falando, de se amar. Como ensinar ela a se amar? Perfeito. Depende de como que ela aprendeu a não se amar. Então, quais são as coisas que aconteceram, como que aconteceu para ela aprender a não se amar. Isso, como aconteceu, não necessariamente é um momento, gente. Às vezes é uma percepção. Ninguém precisou falar assim, você não é amada. Às vezes só um momento que ela estava sozinha, ela falou assim, putz, eu não tenho ninguém comigo, ela já sentiu que ela não era amada. Entende? Então, como que ela aprendeu a não ser amada? Como que ela aprendeu a não se amar? Vamos entender isso. E aí a gente volta nesse ponto. Se você sabe o processo de ressignificação, você pode ressignificar aquele momento. Não é o que eu mais gosto, mas você vai chegar e falar assim, tá vendo? Que aconteceu. É tua história. Perfeito. O que a gente pode fazer com isso? E aí você vai trabalhar pouco a pouco. Como que você trabalha pouco a pouco? Você vai tirar a camada mais grossa, a angústia dela, para começar a poder sorrir de vez em quando. Para essa mulher que provavelmente não sorri durante nenhum dia do mês inteiro dela, se ela conseguir sorrir um dia na semana, já vai ser uma vitória. O fato dela sorrir, ela fala assim, caramba, eu posso sorrir. Legal, isso já foi um resultado. Volta para cá. Vamos trabalhar um pouco mais. Vamos trabalhar agora, quando você estiver sozinho em casa, você poder pentear teu cabelo. Putz, eu posso eu posso arrumar meu cabelo? Pode. Vamos trabalhar para quando você estiver sozinho em casa, você poder pôr uma roupa que você se sente mais confortável, mais bonita. Vamos trabalhar passar um batom, vamos trabalhar passar. Isso é a nível cognitivo, tá? Mas a comportamental que a gente vai estar trabalhando ali, que ela vai poder fazer. Indo para o quesito emocional, a gente chega lá no momento, por exemplo, que ela tomou um soco e o marido falou assim, você não é nada sem mim. Você vai chegar e falar assim, legal, fala pro teu marido, na tua opinião, eu não sou nada sem você. Eu estou me descobrindo como pessoa para ser algo sem você. Você não vai falar para ela, falar para o marido, eu sou super poderosa, eu sou uma mulher foda. Por quê? É muito longe da realidade dela. Você vai fazer ela dar um passo. Qual que é o primeiro passo? Na tua opinião, eu não sou isso. E realmente, nesse momento, eu não estou sendo. Mas eu estou caminhando para ser. O sistema dela vai aceitar aquilo, ela vai começar a girar a engrenagem. Aí, na outra sessão, você vai chegar e falar assim, agora fala para o teu marido assim, eu já dei um passo. Eu já enxergo que você não é a minha única opção. E aí você vai fazer isso gradativamente, o sistema dela aprender pouco a pouco. É como se você tivesse com uma coisa super fechada e você fosse abrindo a portinha aos poucos. Até que quando essa porta estiver aberta, aí sim ela vai poder olhar e falar assim, agora eu posso me amar. Para ela vai ser um processo de aprendizado. Vai ser um processo onde ela vai começar a se permitir pequenininho ali dentro do teu processo, dentro das dinâmicas que você vai propor para ela. Essas dinâmicas vai variar de como grave está, de como que ela reage, de qual que é a história dela, de como que é a parte sistêmica, de quanto apoio ela tem, de quanto apoio ela não tem. São muitas variáveis que você vai ter que analisar para saber falar isso, desde a emoção que está guiando ao modelo dramático dela, a impacto e tudo mais. Tem várias variáveis aí que você vai poder fazer uma análise. E também a nível comportamental, você vai passar exercícios para fazer em casa. E aí, ao longo do tempo, ela vai se permitindo fazer isso. Se a pessoa já passou, ela não está mais com o marido, aí é muito mais fácil. Aí ela vai poder chegar internamente e falar assim, cara, eu já saí de lá. Eu já não sou o que meu marido me falava. Aí você vai trabalhar aqueles traumas. Isso é aquele tipo de caso que você vai ter que ter experiência para tratar e vai ter que ir com bastante cuidado. Por quê? Porque não é um caso onde você vai ter como ter uma puta referência. Porque ele tem ainda mais variáveis do que um caso normal. Então, aqui eu estou te trazendo um plano geral. Uma coisa específica, eu teria que você trazer uma cliente para mim, para eu analisar o caso dela e te passar especificamente o que você teria que fazer. Entendeu? Lu. Diga, quem que abriu o áudio? Eu tô abrindo. Ed. Fala. Deixa eu te falar uma coisa. O quanto complica... Vamos usar essa mulher aí, essa mulher aleatória aí que você está colocando, está trabalhando na questão do fato dela apanhar. O quanto complica, né, o fator de ganho secundário. Tipo assim, para ganho esse secundário cara, não existe ganho secundário. Ganho secundário é uma segunda demanda que está relacionada com a primeira. Você vai trabalhar o ganho secundário como se fosse uma demanda também.
Ah, tá. Vai dissociar realmente Vamos supor, o ganho secundário dela é que o marido pelo menos traz comida para casa. Isso só é um ganho secundário porque ela acredita que ela não tem capacidade de trazer comida para casa. Então, na É o que verdade, mais isso é uma acontece. segunda demanda. Não, Então, então, eu é vou o que mais trabalhar a segunda acontece. Tipo demanda. assim, eu não vou denunciar o meu marido, porque se eu denunciar ele, quem vai me ajudar realmente a cuidar dos meus filhos, ou a pagar minhas contas, ou alguma coisa do tipo. Então, trabalha esse ganho secundário dissociado realmente do problema padrão, que é o fato dela apanhar, ou trabalha junto? Depende, isso vai ser depender bastante. Por exemplo, vamos supor que a noção dela seja uma incapacidade. Aí você vai ter que analisar se essa incapacidade em relação ao ganho secundário, vamos supor, eu não tenho a capacidade de cuidar do meu filho sozinho. É a mesma sensação que ela sente ao apanhar, ou é uma sensação diferente, mas que está associada? Se é uma sensação diferente que está associada, eu posso trabalhar separado. Se é a mesma sensação, eu vou acabar trabalhando junto. Entende? Mas entenda que um ganho secundário, na verdade, é uma segunda demanda que você tem. Essa segunda demanda pode ser trabalhada ao mesmo tempo que a primeira ou de forma separada, mas vai ter que ser trabalhada. Então, vamos supor... Isso acontece muito, não só para concluir, isso acontece muito com assédio moral em empresas, né? O cara está sofrendo assédio moral do chefe, do patrão, e não pede demissão porque ele fica preocupado ou se acha incapaz ou incapacitado de arrumar um outro emprego. Ele prefere sofrer aquele assédio moral ao invés de denunciar, né? Então, nesse caso em dos específico, ganhos secundários até para conectar com esse caso. Perfeito. Nesse caso que você citou, o ganho secundário, na verdade, não é o ganho secundário, é a demanda principal. Ah, entendi. Agora Por quê? Porque, assim, o meu chefe ser escroto comigo não significa que eu preciso aceitar. Mas o fato de eu aceitar é um problema. E eu só aceito porque eu vejo que eu não consigo outro emprego. Então, aí você vai, beleza, por que você acha que você não consegue outro emprego? Porque eu sou inútil. Então, na verdade, a demanda que eu vou tratar é a pessoa se achar inútil. Entende? Não o chefe dela brigar com ela. Se você olhar para aqui, parece que isso é o ganho secundário. Mas, na verdade, isso daqui é o problema. É diferente do caso de meu marido me bate, e para mim é normal ele me bater, e eu também não consigo sair dele porque ele traz dinheiro para casa. Não, o que mais acontece, Lu, dos dois casos, por incrível que pareça, é o caso da mulher. Ou é por amor, que tem até uma ONG, né? Mulheres que amam demais. Eu amo ele. Ele é bonzinho comigo quando não tá me batendo. Às vezes acontece, entendeu? Tipo já assim, teve mulheres que vieram trabalhar comigo e falaram assim, e para mim era normal apanhar, porque assim, no momento que ele não me batia, ele era carinhoso comigo. Teve uma das mulheres que eu já trabalhei que ela falou isso. Nesse caso específico aí, que o amor ou a paixão, porque isso não é amor, deve ser alguma coisa, uma disfunção de amor aí, no caso. Aprendizado equivocado da parte do marido. Seria a causa principal? Dependendo do caso, sim. Às vezes o ganho secundário é a causa principal, às vezes não, vai depender do caso. Vamos supor aqui, antes de eu dar um exemplo, deixa eu falar desse caso dessa mulher, depois eu vou dar um outro exemplo de fibromialgia. Vamos supor que nesse caso dessa mulher, ela aceite apanhar porque o rapaz é bonzinho com ela na boa parte do tempo. E nesse caso, o ganho secundário dele ser bonzinho uma parte do tempo é a demanda principal, porque ela é carente e ela se sujeita a qualquer coisa para ter alguém que ama ela. Carente entre aspas, tá, gente? Se você for olhar, carente para todo mundo entender, mas é um processo emocional onde ela não se sente amada, ela sente que alguém precisa aprovar ela e assim por diante. Em contrapartida, se... a questão do amor próprio, né, Lu? Sim. Em contrapartida, se essa mulher ama a pessoa porque ela bate, ela fala assim, é o jeito dele me mostrar o amor dele. E aí ela chega e fala assim, além desse seu jeito dele colocar, ele ainda me traz uma flor por semana. Aí a forma de amar dela está equivocada, é uma demanda, e o fato dele trazer uma flor é uma segunda demanda. Entende? Conectou? Luciano, quando você fala esse aqui é uma demanda, esse aqui é outra, então por trás de cada demanda vai ter uma emoção por trás, aí você vai ter que trabalhar essa emoção e essa, ou às vezes pode ser a mesma? Depende. Aí é análise. Não dá para padronizar.
Mas e se acontecer? Isso não, porque assim, pode ser que essas duas demandas tenham a mesma emoção enraizada, que elas sejam expressões diferentes de uma mesma coisa, como pode ser que sejam duas coisas distintas que em algum momento se correlacionam internamente. Como que eu vou saber isso, Luciano? Análise, anamnese e terapia. Vai na causa principal. Não necessariamente. Não? Não. Porque a causa principal está associada a você a acessar um evento. E nem sempre é um evento que é o problema. Entendeu? É porque eu peguei um cliente, por exemplo, aí eu tô com esse pensamento de querer descobrir qual que é a emoção por trás do problema dele. Aí ele trouxe várias demandas. Aí para ele se sentia diferente por cada demanda. Aí eu fiquei pensando, caramba, como que eu vou tratar uma única emoção? Entendeu? Então, tipo, será que cada demanda é uma emoção? Eu teria que fazer a tua avaliação, a minha avaliação no teu cliente para eu saber. Você fala, ó, o que você me fala. Vem um cliente com muitas demandas, ele me falou que se sente cada demanda de um jeito diferente. Será que são emoções diferentes ou não? Não sei. Você me deu duas informações para eu tentar analisar uma pessoa inteira. Entendeu? Luciano. Pode ser que você vai ter que analisar assim. Luciano, ele me fala que ele é inseguro, ele me fala que ele tem depressão, que ele tem ansiedade, síndrome do pânico, que ele não consegue conversar com mulheres e que ele tem ejaculação precoce. Eu estou pressupondo que seja um homem porque você falou um cliente, não uma cliente, tá? Não. Tá. Então, vamos supor, aí você vai ter que analisar um a um. Por que ele ser inseguro é um problema para ele? Por que ele ter depressão é um problema para ele? Por que ele ter ansiedade é um problema para ele? Por que ter uma síndrome do pânico é um problema para ele? Além disso, o que é a insegurança para ele? Como que a insegurança se expressa? O que é uma depressão? Como que a depressão se expressa? O que é uma ansiedade? Como a ansiedade se expressa? Como que isso pode ou não se correlacionar? Como que isso interfere no dia a dia? São nomes diferentes para a mesma coisa, são nomes diferentes para coisas diferentes que se correlacionam, são nomes diferentes para coisas diferentes que não se correlacionam. Entendeu? Análise. Aí, com base nessa análise, você vai se identificar. Legal, eu preciso. Porque às vezes, no final disso, você fala assim, cara, sabe qual que é o teu problema? Que você está esperando que o outro, que o mundo, fale para você que você é capaz. Aí a pessoa fala assim, puta, verdade, porque eu me sinto depressivo quando meu chefe não dá parabéns para mim. Eu sinto ansioso quando eu tenho que entregar um trabalho que eu não sei se é bom. Eu me sinto incapaz porque quando eu vou me falar com uma mulher, eu olho para ela e eu acho que ela vai me rejeitar. Entendeu? Luciano. Pode ser que, na verdade, sejam tudo formas diferentes de expressar uma coisa assim, gente, eu preciso que alguém me aprove. Aí, no caso, Luciano, deixa eu colocar seria uma emoção. Eu queria que você comentasse. Provável. Por trás de todos os problemas. Nesse caso que eu citei, provavelmente é apenas uma emoção. Não necessariamente só uma emoção, mas um conjunto de emoção que trabalham junto, tá? Nem sempre é uma emoção só. Às vezes são duas emoções para a mesma coisa, mas tá ali. Aí é um quesito emocional, sentimental e tudo mais que vai ter que se analisar também, tá? Porque às vezes também não é nem tipo só emoção. Às vezes é parte cognitiva, parte de estratégia dele, relações familiares que vão estar envolvidas também aí. Diga, Ed. Luciano, deixa eu colocar duas coisas aqui que eu acho bem delicada dessa última fala que você falou aí, e até para alunos de hipnoterapia. Né? A primeira é a questão da subjetividade da mente humana, quando a gente tenta padronizar um exemplo. Né? Você viu que da primeira vez da mulher, tipo assim, tem casos e casos, porque a mente, cada mente é uma coisa. A primeira pergunta, são duas perguntas. A primeira pergunta é, qual é a gravidade ou a responsabilidade de um professor de um curso de hipnoterapia ou de alguém que esteja falando, né, no sentido de tentar colocar um exemplo padrão, e qual é a responsabilidade do aluno pegar aqueles... Acabou a bateria, acho que do celular dele. Quando ele voltar, eu respondo a pergunta dele, porque é uma pergunta boa, e que eu vou respirar para não me exaltar com nenhum professor. Legal. Top. Vila, fez sentido para ti? Conseguiu clarear? E assim, eu entendi que um pouquinho do que você estava buscando é que eu te desse uma linha para trabalhar com essa mulher. Mas, na verdade, não tem como eu te dar uma forma de trabalhar porque tem muitas variáveis. Então, eu te apresento as variáveis para você conseguir analisar essas variáveis nela e decidir, com base na sua avaliação e do que você sabe, das formas que você sabe trabalhar, como abordar ela. Entendeu?
Eu não sei se vai servir, mas é assim, eu peguei o exemplo para alguma coisa que eu vivo. Eu tenho algumas habituações, algumas coisas de hábito que eu quero me remodelar. Estou passando por terapia e mesmo eu passando por terapia, por ressignificação, dessensibilização, psicoeducação, aquela matriz, aquela dor matriz, ela persiste. Então, quando eu vejo uma pessoa no caso do exemplo da mulher, que ela é agredida, que uma série de coisas e tudo mais, também serve como exemplo. Então, eu Instinto. estou perguntando, assim, como eu percebo que eu estou remodelando um hábito antigo que eu não quero mais para um hábito novo. Na minha situação, eu tenho dificuldade em ponte ao futuro. Eu tenho uma noção de onde eu quero chegar, mas eu não consigo palpar, não consigo formar uma imagem. Para ficar mais honesto, a Perfeito. brincadeira. Eu não queria falar da mulher, mas da habituação Entendi. dos hábitos ruins dela. Nesse caso, fica melhor para eu te dar um exemplo, porque existem menos variáveis, vai ficar mais claro para ti. Como eu vou perceber se eu estou mudando o hábito? Simples. Você está tendo resultados diferentes. O que são resultados diferentes? Luciano, eu estou tendo comportamentos diferentes. Diferente não significa assim, hoje eu bebo 10 litros de cerveja todo dia, amanhã eu não vou beber nada. Não, mas, pô, Luciano, eu percebi que eu não estou bebendo mais 10. Eu bebi 9 só. E não foi que eu tive que pensar para parar, foi natural eu beber só 9. 9 me satisfez. Ou seja, você já deu um passo. Então, você permite ver como que os comportamentos estão caminhando. Isso é um ponto que vai te mostrar se aquilo está dando ou não resultados. Segundo ponto que pode ser importante para ti. O teu corpo está respondendo a isso? Entenda que quando a gente fala mente, a gente está falando de uma parte do funcionamento do teu sistema nervoso. Teu sistema nervoso está presente no teu corpo inteiro. Bracinhos, tórax, barriga, costas, pernas. Ele comanda teu corpo inteiro enviando impulsos elétricos, desde o movimento, a fala, pensamento, funcionamento e tudo mais. Então, por que eu estou falando isso? Toda questão emocional que você trata vai, de alguma forma, impactar o teu corpo. Então, é muito comum eu trabalhar com algumas coisas com alguns clientes meus, ele fala assim, Luciano, hoje eu não dormi. Faz uma semana que eu não durmo. Para ele é péssimo, para mim é ótimo. O que sinaliza para mim? O sistema nervoso dele absorveu alguma coisa, ele teve algum aprendizado que impactou o sono dele. Ou seja, existiu alguma mudança lá dentro. Volta para cá e vamos analisar que mudança que foi essa. Entendeu? Então, eu estou tendo algum tipo de mudança de comportamento, seja no hábito que eu quero mudar, no padrão que eu quero mudar, ou em alguma outra área da minha vida, logo depois das minhas sessões. Isso é um fator que você vai observar se está tendo ou não resultado. Para ti, isso é para você observar. Luciano, eu estou percebendo que eu estou mudando muitas coisas, mas aquela mesma sensação ainda persiste. Por quê? Imagina que eu vou trazer um exemplo aqui para ti. Desenho do Wi-Fi. Tá? Imagina que isso é você, ou uma cebola, se você preferir, quem cozinha isso. Tem camadas. Essa sensação que você está sentindo, digamos que ela seja essas últimas 2 camadas. Tudo bem? Então, é aquele miolinho da cebola, que é uma bolinha só. Só que em cima disso existem como que aquela camada se expressa. Ah, Luciano, aqui é eu não me exercitar, aqui é eu ser muito irritado, aqui é eu não controlar minha alimentação, aqui é eu, sei lá, brigar com meu filho sem querer, aqui é eu não gostar de comer picles, sei lá, qualquer coisa. Tá? Eu tô trazendo coisas bem banais assim, para não entrar em nenhum caso mais específico assim. Então, conforme você for mudando esses... eu mudei essa etapa. É como se você tirasse essa camada. Eu mudei essa etapa, eu tirei essa camada. Eu mudei essa etapa, eu tirei essa camada. Eu mudei essa. Até algum momento que você vai bater na última camada. E aí você vai tirar essa última sensação. Bacana. Luciano, por que eu não vou na última sensação? Aí é com o teu terapeuta, por que ele identificou que não é melhor ir direto nessa última sensação. Tá? Porque existem alguns casos, no caso da mulher, eu não posso ir nessa última sensação, porque se eu resolver essa última sensação, ela vai querer chegar e bater de frente com o marido e sair de casa.
só que ela ainda não tem esse preparo. Então, é arriscado, eu posso gerar mais dano do que coisas positivas indo direto. Ou, eu percebi que existe tanta coisa que aquela última camada é muito pesada para eu mexer nela. Então, eu vou mexer em outras camadas primeiro, para depois ir lá. Então, para você observar se está tendo resultado, se você está progredindo, você observa as mudanças de comportamento e mudanças físicas em você. Para você entender o porquê que ainda tem essa sensação, é porque você não chegou nessa camada ainda. E aí, de acordo com como o teu terapeuta está conduzindo o processo, vai ser que você vai chegar ou não nessa camada, tá? E essa camada pode estar relacionada a traumas, a aprendizados, a relações familiares, a simplesmente falta de conhecimento, depende de caso a caso. Ficou mais claro? Ficou assim. Perfeito. Posso só finalizar? Com certeza, fica à vontade. Só finalizar. Para ficar mais honesto com o feed que você está me passando, eu estou migrando de uma profissão para essa de terapeuta. Né? Eu acho que daí fica mais fácil para todos que estão na sala. Por mais que eu atenda, por mais que eu tenha conhecimento do assunto, por mais que eu faça pro bono, tudo mais, eu ainda não me sinto terapeuta, logo eu não consigo, não vejo como cobrar. E aí eu bato numa queixa comum que eu vejo em outros grupos que eu participo. Então, eu estou aqui com todos, provavelmente 20% do grupo tem esse tipo de problema, de estar migrando de uma profissão para essa, e já deve ter estudado, se aprofundado David Elman, deve ter estudado Erickson, ou até mesmo Skinner, ou Carl Roger e tudo mais, só que na hora do atendimento em si, se perde no tempo, ou quantas terapias vai fazer e tudo mais, ou quanto cobrar a sessão. No caso do exemplo passado à noite, quantas terapias vai tratar uma mulher assim, se ela vai ter condições ou não. Então, tá muito na nuvem tudo isso. O meu objetivo da pergunta era esse tipo de esclarecimento. Já me esclareceu muito. Se eu ainda estou sentindo é que eu não cheguei onde eu precisava. Mas e aí eu me vejo agradecido. Imagina, fica tranquilo. Quanto mais específica a pergunta, melhor eu atinjo. Você vai ver que agora provavelmente a resposta vai te ajudar mais ainda. Quando a gente está em transição de carreira, primeiro ponto, você tem que entender que vai ser normal o sentimento. O medo pode se expressar como ansiedade, um aperto no peito. Por quê? Porque é uma coisa nova. O medo vem quando ele está assim, ó, existe algo que pode oferecer um risco. Tome cuidado. Você está saindo de uma coisa que você faz, às vezes, há 10, 15, 20, 30 anos, depende do que você trabalha, desde quando você trabalha. Às vezes, eu desde criança eu trabalho com meu pai fazendo isso. Hoje eu tenho 40 anos, então, você faz quase 40 anos que você está trabalhando com a mesma coisa. É óbvio que teu sistema não vai aceitar aquilo numa boa. E você tem que entender isso para quê? Para perceber que teu sistema vai ter que passar por essa adaptação também, que pode ser mais rápida ou mais lenta. Além disso, é uma pergunta que eu sempre faço: por que você está escolhendo ser terapeuta? 3 motivos mais comuns, tá? 4 motivos mais comuns, perdão. Primeiro motivo, Luciano, porque dá dinheiro. Aí eu vou olhar para você e falar assim, existem coisas que dão mais dinheiro do que ser terapeuta, você vai ter que estudar menos e trabalhar menos. Então, reveja o que você quer trabalhar, se esse for o caso. Luciano, eu quero ser terapeuta porque eu quero me tratar. Então, pague um terapeuta para te tratar e depois decida se você quer continuar ou não sendo um terapeuta. Luciano, eu quero ser um terapeuta porque eu quero ajudar alguém da minha família. Então, pague alguém para ajudar essa pessoa da tua família e depois que ela for ajudada, decida se você quer ou não ser terapeuta. E aí, o último caso é, Luciano, eu sou terapeuta porque eu gosto disso. Eu gosto da sensação, eu tive uma mudança na minha vida, eu quero proporcionar isso para outras pessoas, eu estou gostando de estudar isso. Qual dessas 4, talvez você tenha outra coisa, mas qual dessas te atinge? Porque se for uma das 3 primeiras, existe muita chance disso não ser o que você quer para a tua vida. Tá? Eu já tive gente que depois, eu conheço um colega meu que depois que ele fez terapia, ele abandonou a hipnoterapia. Ele descobriu que ele passou 5 anos trabalhando como hipnoterapeuta porque ele queria se tratar. Só que ele não tinha coragem de deixar alguém tratar ele. No momento em que ele se permitiu alguém tratar ele, ele falou, legal, agora eu perdi o tesão na hipnoterapia.
Aí ele descobriu, eu não lembro com o que ele mudou a transição, porque depois disso eu perdi o contato com ele, eu não fiquei tão próximo, ele mudou de estado. Cara, a vida dele virou de ponta cabeça, ele mudou de casa, estado, trabalho, mudou a vida dele inteira. Porque tudo que ele estava trabalhando era para sustentar aquele problema. Entendeu? Então você tem que analisar isso. Além disso, é importante que você tenha uma boa formação. Conhecimento é ótimo. Luciano, eu estou lendo um livro sobre tal autor, tal estudioso, psicanálise, Freud, Jung, Cal, David Elman, todo mundo, você está lendo todo mundo, ótimo. Livros vão te trazer conteúdo. Conteúdo que você não sabe aplicar, não adianta para, desculpa a palavra, mas não adianta para porra nenhuma, tá? De coração. Às vezes você vai lotar a tua cabeça, fala assim, eu sei toda a teoria de psicanálise. Ótimo. Como que você aplica isso? Não sei. Se você não sabe aplicar, você não aprendeu. Então, existem níveis de aprendizado. Não vou trazer aqui porque, cara, é bem longo e tem vários, tem, tipo, 3 divisões dentro de cada divisão, tem, tipo, 5, 6 níveis dentro de cada uma dessas. Então, tem bastante coisa para você identificar em que nível você está de aprendizado. Via de regra, se você não sabe aplicar, quer dizer que você não aprendeu ou não aprendeu bem o suficiente. E aí, nesse ponto, existem 2 coisas que você tem que procurar. Primeiro, bons cursos. Bons cursos não são baratos. Ok? Existem cursos de R$200 online e existem cursos de R$20 mil online. O de 20 mil não custa 20 mil só porque o professor acha que é bonito. Porque provavelmente esse professor tem muito mais experiência, muito mais bagagem, uma estrutura muito melhor, um acompanhamento muito melhor, uma didática muito melhor, dentro da minha experiência. Já participei de muitos cursos de 200, de 1.000, de 2.000, de 3.000, de 4.000, de 5.000, de 10, de 20 mil. Participei de tudo quanto é curso, de todos esses níveis. E como eu viajei sobre tudo isso, eu percebo essa diferença. Então, um bom curso, o que ele vai te entregar? Além do conhecimento, ele vai te mostrar a aplicabilidade e ele vai te ensinar a aplicar. E acima disso, ele vai te dar uma estratégia para aplicar. E aí vem o segundo caso, segunda coisa que é muito importante para ti, é ter uma estratégia. Luciano, eu me perco no atendimento e eu não sei quantas sessões vai ser, porque você não tem uma estratégia. Luciano, como assim uma estratégia? Você sabe que na tua sessão de avaliação você vai fazer X, Y e Z? Ou você fala assim, na minha sessão de avaliação eu vou bater um papo e rezar para vender? Você tem uma estratégia de venda para a tua avaliação, com começo, meio e fim. Você tem as informações que você precisa puxar da pessoa com começo, meio e fim. Você tem as dinâmicas que você pode usar para aquela pessoa com começo, meio e fim. Aí você, além disso, já testou essas coisas para saber o quanto de tempo você precisa para aquilo e se esse tempo condiz com o tempo que você tem para uma avaliação, se você tem que adaptar alguma coisa. Isso tudo é estratégia. Isso daqui não é terapia que vai resolver. Se alguém te falar que é terapia que vai resolver isso, mentira da pessoa. Isso é estratégia, é conhecimento. Como que você adquire isso? Em alguns cursos bons, ele vai te entregar isso. Em outros casos, você vai ter que procurar mentores. O que é mentor? É alguém que vai sentar só com você, olhar para a tua dúvida e vai te ajudar com a experiência dele a resolver a tua dúvida. Então, você vai chegar para ele e falar assim, Luciano, não sei fazer uma avaliação. Aí vai ser assim, beleza, o que você faz na tua avaliação? Tá, entendi. Por que você faz uma avaliação? Ele vai fazer um processo com você para entender e te ajudar a estruturar a tua avaliação, ter essa estratégia. E aí, com essa estratégia, você não é que você vai ter um tempo preciso, toda vez eu gasto só 1 hora. Às vezes você vai gastar 50 minutos, às vezes 1h10. Às vezes você vai gostar da pessoa, você vai colocar 2 horas, porque você vai querer bater um papo depois. Mas aí você tem esse controle. O que é o controle? Eu tenho na minha mente e eu tenho um papel, um cronograma do que eu vou fazer. Cronograma não é protocolo. Por quê? Protocolo é assim, faz tal e tal e tal e tal pergunta. Não. O cronograma é, eu preciso ter informação sobre emoção, eu preciso ter informação sobre família, informação sobre X, Y e Z. O que eu vou perguntar aqui vai variar de acordo com o que a pessoa me trouxer. E eu sei que para cada coisa dessa eu gasto em média tanto tempo. Então, a minha avaliação mais ou menos tem 1 hora de duração, 2 horas de duração. Isso é estratégia, com base no teu aprendizado. Luciano, quantas sessões eu vou precisar? Aí é a pergunta mais difícil para ser respondida, porque além de uma estratégia, você precisa de uma experiência. É natural que se você nunca atendeu um caso dessa mulher, por exemplo, ou casos parecidos, você não vai fazer a mínima ideia de quantas sessões você vai precisar. Por quê? Você não tem um conhecimento anterior para se basear naquilo. Entende? Só que se você já está, aí você vai precisar estar atendendo. E, Luciano, como que eu faço até esse momento?
E aí você vai ter que escolher como que você vai vender teu processo. Vai ser por sessão, conjunto de sessões, por tratamento. De acordo com a estratégia de venda tua, você vai identificar como que trata. Luciano, eu vou vender por conjunto de sessões. Então, eu posso olhar para essa pessoa e falar assim, ó, no teu caso é um pouco mais delicado e não tem como eu te passar um número exato de sessões. Porém, grande parte dos casos que eu atendo, em 4 sessões, costumam ter um resultado bem legal. O que eu te proponho é eu fechar um pacote de 4 sessões com você, e nessas 4 sessões a gente avaliar o teu resultado e ver se a gente vai precisar de mais sessões ou não. Precisando de mais sessões, depois da 4ª sessão a gente conversa e a gente fecha um novo pacote. Às vezes, se na 4ª sessão você já estiver bem, a gente não precisa fazer isso. O que é isso? Eu tenho uma estratégia mais ou menos de atendimento, e aí essa estratégia eu entrego para a pessoa com sinceridade, falando que talvez eu precise adaptar alguma coisa nela. Até eu ter mais experiência e conseguir ser mais assertivo na minha entrega para essa pessoa. Então, a tua dor que você me traz, Vila, é uma dor que eu vejo que faltam 2 coisas para ti. Um pouquinho de conhecimento, mas não conhecimento de livros, é um conhecimento aplicado. Esse conhecimento no sentido de saber aplicar aquilo que você já sabe. E talvez fugir um pouquinho do que todo mundo estuda. Todo hipnoterapeuta estuda David Alman, todo hipnoterapeuta estuda Milton Erickson, todo terapeuta estuda de sensibilização, ressignificação, regressão, PNL. Se todo mundo faz isso e todo mundo que você conversa não tem resultado, é porque eles não sabem ou não estudaram alguma coisa que é preciso. Sai da bolha. Estoura a bolinha e fala assim, legal, deixa eu estudar outra coisa. Deixa eu estudar um pouquinho sobre medicina germânica, deixa eu estudar um pouquinho sobre psicanálise, deixa eu estudar um pouquinho sobre TCC, deixa eu estudar um pouquinho sobre sobre neurociência, deixa eu estudar um pouquinho sobre terapia de partes. Porque isso vai abrir teu horizonte. E aí você vai falar assim, não só de regressão se vive a hipnose, entendeu? Esse é o conhecimento que eu acredito que te falte. E a segunda coisa é a estratégia, tá? Estratégia de você saber como pontuar. Luciano, você pode me passar isso? Eu já estourei meu tempo de hoje, teoricamente eu teria que ter acabado 10 minutos atrás essa resenha, e não é uma coisa que eu consigo te passar em só 1 hora. A gente teve um curso um tempo atrás que foi o Mente Terapêutica, que a gente abriu para algumas pessoas fazerem, e uma das aulas que eu fui ensinar a venda de anamnese, tudo bem que eu enrolei pra caramba, a gente bateu papo, brincou, não precisaria isso daquilo, mas foram quase 7 horas de aula, entendeu? Eu conseguiria entregar, se fosse um pouquinho mais rápido, umas 4, 5 horas. Mas o pessoal, a gente foi se divertindo, brincando, ficamos 7 horas ali naquela aula. Entendeu? Então, só para a gente falar de um processo de venda. E o processo de venda entra em uma estratégia que você vai colocar dentro da tua avaliação para você saber fazer isso. Então, o que te falta, Vila, que eu te recomendo que você busque é conhecimento aplicado e conhecimentos fora da tua bolha. E estratégias, tá? E é isso que te falta. Luciano, não tenho condições de investir. Tudo bem, faz pergunta no nosso grupo. Entra aqui, a gente assiste aulas, pensa, matuta, quebra a cara, testa, fala assim, Luciano, não faço a mínima ideia de como fazer. Puxa um papel e sai marcando como que eu poderia fazer. Cria 5 opções de como você fazer a mesma coisa. Isso vai começar a juntar os conhecimentos que você tem lá dentro e formar alguma coisa. Aí você vai começar a ter algum resultado e com base nesse resultado você vai conseguir ter dinheiro para investir em algo mais caro, tá? Então, putz, um curso de 20 mil, eu entendo que nem todo mundo que está começando consegue investir num curso de 20 mil. É o sonho de consumo, o sonho de consumo. Então, o que você tem que fazer? Trabalhar com o que você tem para movimentar o caixa até que você consiga estar nesse curso. Porque quando você conseguir fazer isso, você vai aproveitar muito mais esse curso do que se você tivesse entrado no começo. Vai ser ainda melhor para ti. Entende? Então, essa é a minha recomendação para ti. E aí, a última coisa que eu vou te responder, depois eu entro para responder a tua pergunta, Ed, que eu não esqueci, não. Você falou assim, Luciano, quanto cobrar? Quanto cobrar é uma coisa que eu nunca vou falar para ninguém. Porque isso vai depender de muitas coisas. Tem gente que, se eu falar assim, cobra 5 mil reais no processo de hipnoterapia, a pessoa cai dura no chão. E tem pessoas que, se eu falar, cobra 5 mil, eu falo assim, mas só? Por que só 5 mil? Então, isso vai além da tua capacidade, do resultado que você entrega, tuas questões emocionais, o quanto valor você agrega, o quanto valor você acredita que agrega para você definir o teu valor. Isso é uma coisa muito particular. Você pode fazer desde 60 reais uma sessão até 5 mil reais uma sessão. Eu conheço gente que cobra 20 mil e tem agenda, entendeu? Então, puta, Luciano, esse de 20 mil ele atende pra caramba? Não, ele atende pouco.
mas ele atende pessoas só de classe AAA, executivos, de uma forma totalmente personalizada e exclusiva. Então, o público dele é outro. Às vezes ele fecha 1 atendimento no mês, 2 atendimentos no mês, mas para ele é o suficiente. Então, aí vai da estratégia que você quer seguir. André, eu sei que a gente precisa terminar, eu vou responder só a dúvida do Ed. Quem estiver assistindo aí, ó, perdão, beijo no coração de vocês, a gente está estourando um pouquinho o tempo. Eu respondo a do Ed e a gente termina. E se vocês tiverem dúvidas, pessoal, toda última quarta-feira eu faço esse bate-papo para a gente trocar uma ideia e conversar um pouquinho sobre isso daqui. Aí a gente pode ir tirando nos outros dias, ou até no grupo, se for mais simples, vocês mandam lá e eu respondo. Ed, duas perguntas. Você falou assim, Luciano, a responsabilidade é do professor de explicar isso para o aluno ou é do aluno? A responsabilidade é dos dois. Do professor, porque não conseguiu passar para o aluno que ele precisa entender que todos os casos não são iguais. Então, o professor não teve uma boa didática, bons exemplos e uma boa conversa com o aluno para ensinar. Ou, às vezes, o professor só não teve tempo. E se ele não teve tempo, o problema foi dele também, tá? Ou, segundo caso, Luciano, o problema é do aluno também, por quê? Porque o aluno também não tem que confiar no professor. O professor, ele vai te dar o início para você continuar se desenvolvendo. Mas cabe a você questionar tudo que o professor te passou e ver o que daquilo você pega ou não. E testar. Então, aí eu vejo que nessa pergunta que você me fez, a culpa é dos dois, tá? Do professor por não ter tido uma boa didática, ou às vezes por achar aquele professor que só usa regressão, ele tem resultado em 30%, 40% dos casos dele, ou tem mais resultado, e ele acha que só dele ensinar regressão vai resolver a vida de todo mundo, porque nem ele entende o que ele está fazendo, tá? Ou um professor que não atende, aí é culpa total do professor. Mas tem a parcela do aluno que escolheu esse professor e não soube observar que o professor não é a verdade absoluta do mundo e ele que não quis buscar nada fora para ir além, tá? E aí tinha a segunda pergunta. Qual que é a tua segunda pergunta? A importância de uma anamnese? Cara, a anamnese é o que vai ajudar você a estruturar teu caso, tá? Eu conheço pessoas, profissionais que não fazem anamnese. Super respeito, super tem resultados, é a forma deles atender. Eles falam que não fazem anamnese, mas na verdade eles fazem. Eles só não fazem de um modelo convencional. Na minha opinião, a anamnese é o que vai te ajudar a pautar como que você vai seguir um atendimento. Vai te ajudar a olhar para o teu cliente, entender um pouco mais dele e dessa forma identificar aonde você vai atuar. Algumas anamneses você vai precisar só identificar a emoção, outras anamneses um pouco mais. Então, a anamnese é o teu primeiro contato, onde você vai estabelecer a conexão com o teu cliente, onde você vai entender o caso dele, entender a melhor abordagem, entender como aquilo atrapalha a vida dele. Ou seja, é a base de qualquer atendimento. Você não chega para alguém na rua que fala que está com depressão, fala durma e volta no tempo e vamos acessar a primeira vez que você sentiu isso. Por quê? Porque não vai rolar. A anamnese é o momento de você criar todo o ambiente e as informações, trazer à tona todas as informações necessárias para que você consiga trabalhar aquele caso. Então, para mim, a importância, se fosse de 0 a 10, era 10. Assim, é indispensável. Tá? Não se faz um tratamento sem uma avaliação. Não significa que você tem que fazer a avaliação que os outros fazem. Você tem que descobrir qual avaliação você precisa, com base no que você sabe e como você trabalha. Porque se você trabalha com TCC, vai ser uma avaliação. Se você trabalha com regressão, é outra. Se você trabalha de uma forma mais abrangente, é outra. Entendeu? Rafael, você levantou a mão. Pergunta rapidinho aí, que aí eu te respondo. Boa noite, está me ouvindo? Estou ouvindo sim. Boa noite. Então, beleza, então. Eu sou hipnoterapeuta há pouco tempo, formado num curso. Esse caso é mais para ver um caso para pessoal meu. Eu tive uma depressão há muito tempo, tudo bem, beleza. E eu tinha uma timidez muito grande. Eu não olhava muito nos olhos das pessoas e tal, uma época muito ruim. E também mexeu um pouco com minha cognição, memória, raciocínio, essas coisas e tal na época. E começou a ter um problema visual. Beleza, eu procurei a parte médica e tal, eu consegui sair da depressão, consegui resolver os problemas cognitivos, beleza. Só que a minha visão, eu fiz exames até extra classe, exames bem profundos mesmo, e eu melhorei alguma coisa e eu não consegui comprovar, porque assim, eu acho que é meu subconsciente. Muitas vezes eu vou ler alguma coisa, parece que eu não estou prestando atenção, eu não foco no que eu escrevo. Aí, às vezes, eu escrevo errado, assim, você vê que não é problema de saber o que eu escrevo, sim, a minha visão não acompanha o que eu faço, exatamente para ler e para escrever.
Eu queria saber se isso é subconsciente, como tratar, se isso trata, a hipnoterapia não trata. Legal. Cara, o que eu te falo é assim, tem duas opções, tá? Primeiro, realmente existe um dano físico, e aí esse dano físico, quem vai poder te ajudar é o neurologista, tá? O que seria um dano físico, Luciano? Vamos supor que, eu não sei, quanto tempo mais ou menos você teve depressão da tua vida? Uns 15 anos, cara, mas assim, eu sou hipocondríaco, eu fui em médico, um monte de médico bom há quase 15 também. Já fui em outro, refiz exame e tal, já deu já que tá normal, entendeu? Mas parece que é mais subconsciente, né? Minha visão não acompanha muito. É isso que eu ia te falar. A primeira opção é assim, se você fica muito tempo, às vezes, com uma demanda... A gente fala assim, depressão emocional. Mas ela afeta o físico. Ela mexe com teus hormônios e tudo mais. Então, se você passa muito tempo com alguma coisa muito grave, ela pode afetar fisicamente algo que não volte 100% ao normal. Como que você vê isso? Indo no médico e fazendo os exames. Que aí é o que eu ia te perguntar. Pelo que você falou, você já fez um monte de exame e a parte física está normal, certo? Perfeito. Se o físico está normal, o problema normalmente costuma ser emocional, tá? Luciano, eu consigo recuperar 100% do que eu tinha? Não sei. Precisaria avaliar teu caso e fazer um processo para a gente identificar. Mas, sim, a parte emocional, o que você chama de subconsciente, só para eu te ajudar aqui, subconsciente não é uma coisa paralela. Subconsciente são algumas funções do seu sistema nervoso. O consciente são algumas funções do seu sistema nervoso. E o inconsciente, se você dividir em 3, ou se você não dividir em 3, o inconsciente pode também ser o subconsciente, depende da linha. Psicanálise usa inconsciente, a hipnoterapia normalmente também são funções do seu sistema nervoso. Então, quando você fala subconsciente, na verdade, o que é? Algumas funções do seu sistema nervoso não estão funcionando como deveriam. E por isso está afetando a tua escrita, a tua leitura, a tua visão, a tua memória. Ok? Memória visual, por que isso acontece? A parte visual. Eu citei as outras porque você falou da memória, eu não sabia se já tinha... A memória já está bem. Memória está bem, assim, é mais memória visual, porque coisa pequena. Se for coisa grande, assim, coisa meio termo, assim, tipo isso aqui, tranquilo. Mas é mais escrita mesmo, e leitura, coisa pequena, como o tamanho de letra. Então, é aquilo. Aí, qual que são as perguntas que eu jogaria para ti? Eu vou jogar aqui, mas aí eu aprofundaria no tratamento. Primeiro, o porquê, né, em que o teu sistema nervoso precisa deixar de ver ou atrapalhar a visão de algo pequeno. Tá? Por que que isso pode... Aqui não vai fazer sentido, mas dentro de uma avaliação a gente vai chegar num ponto que faz sentido. Porque entenda que assim, teu sistema nervoso ele é feito para duas coisas. Sobreviver e perpetuar a espécie. Sobreviver inclui você se proteger, comer, se alimentar. Perpetuar a espécie, proteger quem está próximo a você, proteger tua prole e também reproduzir, tá? Qualquer coisa que ele faça ou se adapte, ele está querendo uma dessas duas coisas ou as duas coisas. Então, em algum momento, o teu sistema nervoso ou o teu subconsciente, se você preferir, foi impactado, ou seja, teve um impacto de um aprendizado que mostrou para ele que ele precisava ter uma dificuldade de visão para ou sobreviver ou perpetuar a espécie. Então, o que momento ou o que trouxe o teu subconsciente, o teu sistema nervoso a entender que ele precisava prejudicar a tua visão para você continuar vivo. Entende? Porque se ainda a tua visão está dessa forma, provavelmente essa necessidade ainda está aí dentro. O que fez ele se projetar, se adaptar dessa forma, ainda está aí dentro. Então, essa é uma pergunta. A segunda pergunta que eu te faria, que aí a gente bateria um papo, isso é algo específico da escrita ou qualquer coisa pequena? É específico em algum ambiente ou não? Por quê? Luciano, é sempre que escreve, ok, o que teu sistema nervoso não quer colocar em palavras para fora? O que o teu sistema nervoso, o que você quer colocar para fora, mas teu sistema nervoso não quer olhar para aquilo? Ah, não, Luciano, é qualquer coisa pequena. Então, qual detalhe da tua vida o sistema nervoso não está querendo olhar? São algumas perguntas que a gente pode começar a fazer para começar você pensar aí com você e trazer algumas informações para entender melhor o teu caso, trabalhar isso. Via de regra, provavelmente, não tem como eu te garantir isso, nada 100%, mas provavelmente o teu quesito visual pode ter relação sim. Pode perguntar. Eu acho que, porque assim, é uma coisa bem específica, né, diferente,
Eu acho também que deve ser ligado também à visão como um todo, porque às vezes a gente não percebe muito, percebe mais na escrita, porque a falha deve ser mais comum de acontecer, porque é bem menor. Mas eu acho também que eu não tenho muita memória visual assim como tinha antes, não. Acho que é como um todo, sim. É como um todo, sim. Tá. Parece que a parte de memória pode ser uma questão cognitiva. Tá? O que seria cognitivo? O teu desenvolvimento para uma memória visual não está tão legal. Aí você pode fazer exercícios para isso. O quesito visual, eu estou te falando por quê? Coincidentemente, amanhã é quinta, então sexta-feira, depois de amanhã, eu vou ter um atendimento com um rapaz que ele tem um problema visual que já melhorou tipo 80% com a hipnoterapia. Ele tinha na visão dele, deixa eu ver se eu consigo, deixa eu ver se vai aparecer, tá? Não vou conseguir refletir. Eu estava querendo refletir na câmera para aparecer para vocês o que é. É como se na visão dele tivesse um monte de pisca-pisca assim, ó. Tá? Tipo, vários piscando em branco, como se fosse várias luzes, e isso na visão dele, além de algumas moscas voantes, que mosca voante é uma coisa física mesmo. E aí ele já fez tudo quanto é exame, a visão dele dá melhor do que o normal, mas por conta disso ele não consegue se sentir bem com a visão. A gente começou um tratamento para isso, e ele, de acordo com ele, já está uns 70%, 80% melhor. A gente fez acho que umas 4 sessões até agora. Então, por que eu estou te falando isso? O que no caso dele foi? O sistema nervoso dele foi assim, eu não posso olhar para nenhuma coisa que me ofereça risco. Então, se você não consegue olhar para isso, você não vai para lá. Ele parou de... Puta, fugiu a palavra. Ele competia com luta, ele jogava bola, tipo, várias vezes, 2, 3 vezes na semana, ele treinava e ele tinha relacionamentos, assim, bem mais agitados. Depois que apareceu isso, ele parou de competir, ele parou de jogar bola, praticamente não joga bola, os relacionamentos dele diminuiu, ele mudou a forma de trabalhar dele. Então, o sistema nervoso viu um perigo muito grande e a forma de evitar foi impedindo que ele tivesse uma visão normal. A gente trabalhou isso e agora está regredindo isso daí para melhorar. Então, nesse caso, foi o caso dele. Dá para falar para você que o caso vai ser igual? Não. Precisaria avaliar. Mas o caso dele piorou até um pouco mais do que o teu. Porque imagina você ter... você sabe árvore de Natal? Imagina você ficar perto da árvore de Natal, cada hora piscando um lugar. É assim que era a visão dele, de acordo com o que ele me descreveu. Beleza. Entendeu? Beleza. Então, é assim... Pode falar. Então, se eu buscar hipnoterapia, talvez eu possa ter uma melhora, né? Eu não vou te falar hipnoterapia porque eu não sei qual hipnoterapeuta você vai procurar. Pode ser que você procure um hipnoterapeuta que vai te aplicar a técnica de PNL. Aí não vai melhorar. Se você procurar um hipnoterapeuta que faça terapia, aí sim vai melhorar. Tá? O que é fazer terapia? Como que eu identifico isso, Luciano? Você provavelmente não vai conseguir identificar numa conversa de WhatsApp, mas na avaliação. O quão ele está entendendo a tua demanda, o quão a pergunta dele faz sentido para o teu caso, e se não faz sentido, ele te explica o porquê ele faz aquela pergunta. São algumas coisas que você vai conseguir observar. Então, por exemplo, você está trazendo uma coisa física e a pessoa só está falando para você assim, e como que está teu sono? Tá, mas você dorme bem ou dorme mal? Você toma remédio, você toma vitamina? Tipo, às vezes é uma pergunta aleatória que para você não faz sentido. Pode ser que tenha um porquê, aí você vai perguntar para ele. E pode ser que também seja, a pessoa só está reproduzindo um protocolo, tá? Provavelmente a pessoa que eu indicaria para você é um hipnoterapeuta que entende um pouquinho, não precisa ser alguém que é super especialista, mas que pelo menos entende um pouquinho de medicina germânica, tá? Por quê? Porque a medicina germânica, ela correlaciona, eu não gosto de algumas coisas dela, mas de outras coisas é muito legal. Ela correlaciona a questão emocional e o físico. Como o teu cérebro, o teu sistema nervoso somatiza e traz para o físico aquilo que é emocional. A gente pode até conversar depois, porque aí tem uma explicaçãozinha um pouquinho mais longa. Então, eu te aconselharia a procurar um hipnoterapeuta, que provavelmente ele não vai colocar, eu tenho medicina germânica, mas ele tem que ter pelo menos um pouco de conhecimento, já tem que ter estudado isso para entender. Esse é o tipo de hipnoterapeuta que eu acredito que pode te ajudar. Eu não vou falar hipnoterapeuta no geral, porque pode ser que você caia em uma pessoa que só faça PNL, e aí não vai te ajudar, entendeu? Hipnoterapia é o quê? Hipnose mais uma terapia. Qual terapia ele usa? Uma terapia mais voltada para o quesito emocional e do corpo, que seria, então, uma linha de hipnoterapia que foca na emoção e na relação da emoção com o corpo vai ser o mais indicado para o teu caso. Fechou? Fechou. Fez sentido? Tamo junto. Imagina, qualquer dúvida, se ficar dúvida depois, manda lá no grupo que a gente vai batendo um papo e trocando uma ideia. Mas eu tenho certeza que dá para dar uma melhora. Não sei se 100%,
por conta do tempo, pode ser que você não recupere 100%, mas você consiga melhorar ao ponto disso já não te atrapalhar mais. A Entendeu? próxima live é toda a última quarta-feira do mês? Toda última quarta-feira é comigo. Eu faço essa mesma dinâmica aqui. As outras quartas-feiras do mês, a gente vai trazer sempre alguma pessoa para falar. Às vezes é alguém específico, às vezes vem eu também, mas aí são temas específicos. Então, tipo, a última vez que eu participei foi no dia 2, eu vim com o tema de como ser terapeuta de resultado. E aí a gente vai focar naquele tema. Já veio profissionais especializados no emagrecimento, no aprendizado, na disfunção sexual, aí teve muito, então eu não vou continuar porque eu vou esquecer de alguém. Mas teve muitos profissionais que ficam salvos as lives. Mas na última quarta-feira é sempre essa mesma dinâmica. Tudo bem? Tudo bem, agradeço muito, tá? Tamo junto. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu excedi até demais o tempo, então para quem está ao vivo, eu peço 1000 perdões, tá? De coração. Não era a minha intenção, mas acabei me excedendo um pouquinho no tempo. Peço desculpa para vocês. A live vai ficar salva, então daqui 1 ou 2 semanas deve ir para o YouTube. Se vocês quiserem assistir, fiquem à vontade. Para quem está assistindo no YouTube, você já viu o tempo antes, então para você não tem desculpa, porque você já sabia o tempo da live. Espero que você tenha curtido, aproveitado, agregado alguma coisa na tua vida e que você consiga, a partir disso, despertar a tua curiosidade para continuar estudando e evoluindo. Então, por isso, essa é a minha deixa, André. Acredito que a gente pode finalizar a gravação aí. Está contigo. Ok, pessoal, foi sensacional. Então, estamos encerrando mais uma resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei, foi sensacional, mas não fiquem tristes, não, porque, queira ou não queira, o Luciano vai estar aqui, vai poder estar respondendo as suas perguntas, e também vocês quiserem, vão lá no nosso Instagram e façam perguntas lá, que quando o Luciano aparecer para fazer a resenha dele, ele vai estar respondendo para vocês, tá ok? Então, lembrando a todos para que entrem e sigam a gente no Instagram, o Praticadamente, para receberem o comunicado de todas as nossas próximas resenhas que teremos por aí. Agradecemos imensamente ao nosso professor Luciano e a todos que estão aqui presentes. E a você que está no podcast, e você no YouTube, já deu seu like? Dê seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais. Isso ajuda a aumentar a comunidade do Praticadamente e assim mais pessoas terão essas informações, ok? Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima resenha do Praticadamente. Até lá, pessoal!